Fala, profissional contábil, Douglas Ernesto aqui da Infinity Tecnologia, e nessa aula nós vamos aprender a resolver um problema muito comum entre os profissionais contábeis, que é receber uma informação numa planilha e precisar tirar partes específicas de um texto, tá? Então como é que eu faria isso aqui manualmente, né? Me daria muito trabalho. Eu teria que pegar, por exemplo, aqui no nosso caso, o número da nota fiscal, né? Então eu teria que vir aqui, ó, selecionar o número da nota, colar na outra coluna, ou chegar aqui e apagar a informação que eu não quero até que me reste apenas o número da nota. No nosso cenário aqui, né, tem poucas linhas, seria até relativamente fácil. Mas imagine numa planilha com 300 linhas, 400 linhas, 100 linhas, 1000 linhas. Ficaria muito complicado, muito trabalhoso. Tá? Então existe duas funções aqui que vai ajudar a gente nesse caso e vai resolver de forma bem elegante. Então, para a gente entender melhor e fechar o conhecimento de forma tranquila, vou levar vocês aqui até a primeira planilha, onde eu tenho um exemplo bem parecido com aquele, só que com um grau de dificuldade um pouco menor. Tá? Então eu vou vir aqui, ó, e vou usar uma função de texto chamada, vou colocar o igual e vou chamar aqui extrair texto, tá? Que é essa daqui. Ó. Vou dar um tab. Essa função nós usamos numa aula atrás, onde eu mostro como encontrar e separar informações da chave da nota fiscal eletrônica. Tá? Se você não assistiu essa aula, é muito interessante também. Tá? Aquela chavezinha que vem embaixo do DANF, né? Existem algumas informações ali e a gente consegue extrair usando essa função também. Eu vou deixar o link dessa aula aqui embaixo para que você assista, porque ela também está muito interessante. Então, o que a função me pede aqui? Ó? O texto que eu quero trabalhar. Então, o texto que eu quero trabalhar é esse aqui. E vou dar um ponto e vírgula. Aí me pede o seguinte, ó, qual é o número inicial do que você quer extrair, onde começa a sua informação. Então, se a gente for reparar, a minha informação ela começa a partir do terceiro caractere, ou seja, no quarto caractere. Quer ver? Ó? Então, se eu colocar o mouse aqui, ó, e contar, o N é o meu primeiro caractere, o F é o meu segundo e o espaço é o meu terceiro. Então, a minha informação começa a partir do quarto caractere. Tá? Então, ó, o que eu vou fazer aqui? Vou lá, extrair texto, vou informar o texto. O número do caractere, então, a gente sabe que começa a partir do quarto caractere. Vou dar um ponto e vírgula e ele me pede o seguinte, beleza, a partir do quarto caractere, quantos caracteres você quer que eu considere aí para extrair? Então, no nosso caso, a nossa numeração de nota tem apenas 3, então eu vou colocar ali 3. E vou fechar e vou dar Enter. Repare que de forma bem tranquila, ele encontrou ali para a gente, e separou ali para a gente apenas a nota fiscal. Então, se eu vier aqui, ó, e arrastar para baixo, ó, beleza, tá resolvido o meu problema, tá? Então, nesse caso, resolvemos de forma elegante. Vamos para o segundo exemplo, que aqui acontece uma coisa um pouco mais complexa, que pode acontecer aí, com certeza vai acontecer no seu cenário aí, que é muito comum, tá? Se você reparar, ó, a minha informação, a informação que eu quero tirar, ela não tem um padrão aqui nesse exemplo. Então, por exemplo, a nota fiscal, nesse caso aqui, ó, tá aqui no final. Aí, se a gente for um pouco mais embaixo, ó, a NF ela começa um pouco mais à frente, né? Ela não está lá tão atrás. Então, ela está em locais diferentes, ela começa em caracteres diferentes. E aí, como é que eu resolvo essa situação? Já que ele me pede, né, se a gente for recordar lá o extrair texto, ele me pede aonde começa a informação. Então, eu não vou poder usar somente a extrair texto ali. Então, como é que a gente resolve esse caso? É bem tranquilo também, só que nós vamos usar duas funções. Então, primeiro, o que eu preciso fazer? Encontrar aonde começa a minha informação. Então, o que eu preciso fazer para ele reconhecer isso, para que ele saiba onde começa a informação? Nesse caso, né, como no outro também, né, a minha informação sempre começa após o NF. Então, eu tenho um padrão, né, embora ele esteja em locais, né, em caracteres diferentes, em posições diferentes, sempre começa com NF. Poderia ser qualquer coisa, poderia ser um ponto, poderia ser uma barra, poderia ser qualquer coisa, tá? Mas sempre antes do meu número vem a expressão NF, então isso me facilita. Então, para isso eu vou usar aqui, ó,
uma função chamada localizar. Localizar o quê? Exatamente esse padrão NF, tá? Então eu vou vir aqui entre aspas, né? Porque eu quero pesquisar um texto. A gente sabe que sempre nas funções a gente, quando quer usar texto, usa ali entre aspas. Então eu vou colocar o NF, ó, entre aspas. Beleza? Então eu quero localizar o NF. Ponto e vírgula. Aonde, né? No texto, aonde você quer localizar isso? No texto aqui ao lado. Beleza? Vou dar um ponto e vírgula e ele me pede o número do caractere que eu quero iniciar a procura. Eu quero localizar a partir de qual caractere. Então eu vou colocar aqui 1. Eu quero que ele varra todo o texto procurando NF. Tá? Poderia ser 5, né? Poderia ser 6, porque eu não necessariamente preciso começar aqui no final. Tá? Porque eu poderia ter outras NFs aqui também no início, tá? Mas é outro caso. Então, nessa situação, eu vou colocar o 1 aqui, tá? Sem problema nenhum. Vou fechar e ele vai varrer do primeiro caractere até o último, tentando localizar o NF. Vou dar Enter, tá? Então, repara que ele me retornou o 26. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que o meu padrão, tá? A minha NF, ela começa no caractere 26. Vamos ver se isso confere? Vamos lá, ó. Vou dar 2 cliques aqui e vou lá. Ó. 1, 2, 3. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 22, 23, 24, 25 e começa o NF, né? Ele começa ali no N, no 26, tá? Então, eu já sei que nesse caso aqui, o NF começa no 26. Então, se eu arrastar aqui para baixo, olha o que vai acontecer. Ó. Ele vai me dar a posição de onde começa o NF em cada linha. Vocês podem reparar ó, que em cada linha o NF começa num caractere específico. Tá vendo? Aqui é no 14, no 22, no 26. Por isso que não deu para usar somente o extrair texto. Eu preciso usar o localizar aqui. Tá? Então, como é que eu usaria agora? Agora que eu sei a posição que começa o meu padrão, fica mais fácil, né? Então, eu vou usar aqui o extrair texto, ó, na segunda coluna, extrair texto. E aí ele vai me pedir o texto, eu quero extrair desse texto aqui. O número inicial, então, ó, eu não vou colocar o 26, tá? Eu vou colocar o 26 aqui, mas eu preciso adicionar algo mais ali. Por quê? Porque o 26, né, é onde começa o NF. E nesse caso específico, eu poderia pegar o NF também, mas eu não quero pegar o NF, eu quero pegar só o número mesmo. Então eu não posso colocar o 26. Eu tenho que colocar o 26 mais alguma coisa. O que seria essa alguma coisa? Eu teria que contar, ó, porque a minha numeração mesmo começa, ó, então se o N é o 26, então o F é o 27 e o espaço é o 28. Né? Então eu tenho que colocar aqui ó, mais 3 para ele considerar o N, o F e o espaço. Tá? E vou dar um ponto e vírgula. Então o meu caractere mesmo começa mesmo, tá? Ele começa mesmo no 27, 28, no 29. Tá? E a partir do 29 eu quero que ele conte 4 caracteres. Tá? Vou fechar aqui, ó. Repare que ele pegou apenas o número. Se eu não quisesse só o número, se eu quisesse também o NF, né? Aí sim eu poderia chegar aqui e colocar só o 26. Eu colocaria só o D4, né? Que aí ele pegaria também o NF. Só que aqui, né, eu teria que aumentar, porque ele contaria o NF aqui, né? Então o NF e o espaço, né? E aqui no final, ó, eu precisaria aumentar, porque seriam 4 dígitos da nota mais 3 da frente. Então aqui seriam 7, tá? E aí quando eu desse Enter, ele pega também o NF com o número da nota. Beleza? Então tem bastante diferença ali, né? Conforme a gente vai informando o caractere. Vou fazer novamente aqui, ó, para ficar bem mais claro. Ó. Então, vou usar aqui o extrair texto. Ó. O texto
que eu quero localizar, né? Que eu quero extrair. Ele está onde? Ele está aqui, beleza? O número inicial dele começa onde? Então eu sei que o NF começa no 28, porque o localizar localizou para mim onde começa o NF, né? Começa o NF no caractere 28, tá? Só que eu não quero que ele extraia para mim o NF também, eu quero que ele extraia apenas o número, né? Então eu tenho que contar, se eu sei que o NF começa no 28, que é o meu padrão, né? Porque eu preciso encontrar o meu padrão para depois eu encontrar o número que eu quero. Então, o meu padrão começa no 28 ali naquele caso, né? E aí, contando o N, o F e o espaço, são 3, são sempre 3, né? Então, eu vou ter que colocar aqui, ó, mais 3, tá? Ponto e vírgula. Então, o número inicial vai começar depois que ele localiza o meu padrão 3 casas a mais, né? E eu quero 4 dígitos, tá? E eu vou fechar aqui, ó. Ele pegou o meu número. Se eu quisesse que ele trouxesse o NF também, aí aqui, ó, vamos lá. Aqui no meu número inicial eu deixaria o 28, que é onde começa o NF, e no final eu aumentaria, tá? Para contar os 3 caracteres também. Senão ele vai pegar só o NF e vai faltar lá no final. Se eu deixar aqui 4, ó, o que vai acontecer? Ele pegou o NF, né, que é 1, o N é 1, o F é um outro, 2, o espaço 3 e o número 4. Eu disse para ele que a partir do meu padrão contaria 4. É o que ele fez, ele encontrou meu padrão mais 4. Só que nesse caso, né, eu quero o número e o NF. Então eu coloco aqui 7 para ele localizar tudo. Beleza? E aí eu só arrasto para baixo e ele localiza ali para mim. Eu não precisaria, eu não preciso, tá, deixar aqui essa coluna. Eu posso usar uma função dentro da outra, que a gente chama de funções aninhadas, tá? Então como é que eu faria? Eu preciso usar o localizar dentro do extrair texto. Então primeiro eu abro o extrair texto, eu estou na coluna F, eu vou usar uma dentro da outra. Então eu chego aqui no extrair texto e eu quero localizar, eu quero extrair de qual texto? Desse aqui, certo? Aí o número inicial do meu caractere, a gente sabe que para eu encontrar o número inicial do meu caractere eu preciso usar o localizar. Então aqui dentro ó, eu chamaria o localizar. Beleza? Aí dentro do localizar ele me pede o quê? O texto procurado. O texto procurado que o meu padrão é o NF. Tá? Então vou fechar aqui. Ponto e vírgula. No texto, né? Qual texto? Nesse aqui. O número inicial. Então, a partir do primeiro. Vou fechar, vou dar um ponto e vírgula e vou voltar para o meu extrair texto. Que aí no meu extrair texto ele pergunta quantos caracteres. Aí lembrando que, né, após o localizar eu preciso somar. Se eu não quiser o NF, eu preciso somar mais 3 caracteres, que é justamente para ele contar que o meu caractere começa após o NF, né, o NF e o espaço. Tá? Então, ó, vou dar um ponto e vírgula, coloquei o 3 ali, vou dar o ponto e vírgula. Quantos caracteres? 4. E vou fechar o meu extrair texto. Então eu juntei o meu localizar com o meu extrair texto, vou dar Enter e ele fez sem precisar usar 2 colunas, tá? Então vou apagar aqui, ó, e tá lá o nosso problema resolvido. Beleza, pessoal? Então não deixe de curtir se você gostou dessa aula, não deixe de compartilhar para que outros profissionais contábeis também tenham acesso a essa informação, nos ajude a propagar essa grande comunidade de profissionais contábeis mais produtivos com o uso do Excel. Na descrição do vídeo eu vou deixar a aula que eu havia comentado na primeira parte e também vou deixar o nosso canal do Telegram, tá? Para caso você queira fazer parte dessa comunidade e receber conteúdos mais de perto ali, também é bem importante. Beleza? Então, até a próxima aula. Um grande abraço. Tchau, tchau.